Olá pessoal, quem fala é Johnny Cash e nesse vídeo eu vou falar quais são normalmente as 5 fases vistas numa bolha financeira e obviamente analisando bolhas que já ocorreram ao longo da história. Mas antes de entrarmos de fato no vídeo, eu te peço aqui, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, clique nesse botão vermelho aí embaixo, ativa o sininho de notificações para ficar a par de sempre quando sair vídeo novo e você não perder. Se esse vídeo lá no final te agradar, te agregar alguma coisa, deixe o seu like, isso me ajuda demais. Falando de bolhas financeiras, se pegarmos exemplos de bolhas financeiras, conseguimos identificar, porque é sempre mais fácil identificar depois que passa, algumas fases em comum entre essas bolhas. Inclusive, algumas coisas podem valer para situações atuais ou futuro para o Brasil, tanto quanto é certo que vem pela frente. Porque os ativos mudam, porém a história vai se repetindo de maneira muito semelhante. Só que a diferença é que hoje em dia a velocidade de propagação dessas notícias, dessas bolhas, é muito maior. Tendo visto que o mundo é muito mais globalizado e assim é bem mais fácil você investir em ativos que estão fora da sua fronteira. Bom, a primeira fase é conhecida como deslocamento. Nessa fase, geralmente, algumas poucas pessoas, geralmente, que estão por dentro daquela tecnologia, daquela inovação, ou até daquela novidade de mercado, começam a alocar parte dos seus recursos esperando ter um bom retorno no futuro. Nessa fase de deslocamento, o preço e a valorização deles são modestas, sejam normais e acompanham mais ou menos a média do mercado. Então isso ocorreu na bolha das tulipas holandesas, uma das primeiras bolhas da história. Quando a tulipa chegou na Europa, isso foi uma novidade e muitas pessoas começaram a investir nisso. Aconteceu também com os telégrafos nos Estados Unidos, com as estradas de ferro e também com as ações. Em todas, basicamente, a gente viu essa questão de deslocamento. Só que essa valorização que começa modesta ao longo do tempo vai ficando cada vez mais expressiva. E também com a disseminação dessa novidade, a gente entra na segunda etapa, que seria o boom, onde mais gente fica sabendo dessa novidade. Então os investidores mais experientes veem aquilo como oportunidade e alocam grandes quantidades de recursos, fazendo com que o preço suba cada vez mais. E nesse momento você vai ver valorizações bem maiores comparadas a segmentos que já estão consolidados no mercado. E nessa fase do boom, onde tem cada vez mais gente entrando, chega a terceira fase, que é a euforia. E a grande diferença da euforia para o boom é que no boom a subida dos preços é bem expressiva, tem algumas correções que podem durar dias ou semanas. Já agora na euforia os preços sobem bem mais rápido e as correções são bem mais rápidas também. Às vezes acontece dentro de dias ou até mesmo dentro de um dia só. São essas quedas expressivas que ao longo do tempo são acompanhadas de altas mais expressivas ainda. Porque as pessoas têm uma grande miragem que aquilo é uma oportunidade incrível, porque o ativo não para de subir de preço. Se pegarmos o gráfico na fase de euforia, a gente vai ver que o gráfico é quase que vertical em alguns momentos, e atingindo preços muito mais além do que aquelas pessoas no início previam. E aquelas pessoas também que investiram logo no início do boom nunca poderiam imaginar que o preço chegaria a tais patamares. E muitos deles já estão fora do mercado nessa hora, porque obviamente já identificaram que o preço descolou da realidade. E em certo momento a gente vai entrar na fase 4, que é a realização. Durante o boom e a euforia a gente teve algumas quedas porque algumas pessoas realizaram lucro, mas ainda assim nunca afetou a tendência que era de alta. O momento 4 é uma realização que vem e permanece mais tempo afetando aquela tendência de alta, que parecia que nunca iria parar. Nessa fase os preços tendem a dar uma estabilizada em preços mais baixos, e aquelas pessoas que entravam pensando que era sempre uma ótima oportunidade entram mais e se frustram porque os preços não estão subindo mais, ou pelo menos não estão subindo mais como estava antes, e ainda assim eles ficam com o dinheiro lá esperando um dia que isso volte a subir novamente. Eles ficam esperando, aguardando voltar à fase da euforia, e isso muitas das vezes não pode acontecer e pode até cair. E pode cair ainda mais, que pode acarretar na fase 5 de uma bolha financeira, que é a fase da depressão. E essa fase fica conhecida onde as pessoas perdem mais dinheiro. Ela vai se iniciar em quedas de preços que vão ficando cada vez mais rápidas, que é como aquele ativo que já tinha uma valorização alta e preços muito mais altos, e além disso tinha cada vez mais gente entrando no mercado e entendendo cada vez menos sobre aquele negócio. Na hora que os preços começam a cair, as pessoas começam a entrar em desespero, e elas são tomadas pelo efeito manada e elas começam a fazer o que as outras estão fazendo, que é vender tudo, e vendendo aqueles ativos por preços cada vez mais baratos, uma vez que ninguém está entrando no mercado e todo mundo quer sair. E obviamente com poucos compradores e muitos vendedores, o preço vai cair. Vai caindo, 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 até que o momento chega um preço tão baixo que estava igual aquele lá no início, da primeira fase, onde só tinha aqueles investidores que sabiam o que era o projeto, ou a tecnologia, ou a inovação. E nesse momento a gente vê destruição de valores incríveis, de pessoas que entram na fase final da euforia e ficam durante a realização
esperando que aquele preço vai voltar de novo, ou pelo menos aquela alta incrível. E elas só dão conta que aquele preço não vai voltar ao normal quando ele já está na mínima. E nessa hora elas decidem sair do mercado e pegar aquele prejuízo gigantesco. E aí que tá o problema, porque muitas pessoas ficam traumatizadas e ficam generalizando por aí que a renda variável é só perder dinheiro e é cassino. E isso acontece durante toda a história. Se pegarmos alguns livros de autores da Holanda, há um certo tipo de preconceito em relação à renda variável. Então essas bolhas sempre vão tirar muita gente do mercado e essas pessoas que saíram nunca mais vão voltar, por medo e sempre vão ficar falando mal da renda variável. E essas 5 fases vão acontecer ou pode estar até acontecendo nesse momento com algum ativo. Muito se fala também do Bitcoin e das criptomoedas, que querendo ou não, a bolha só vai ser identificada quando tudo se encerrar. É claro, se isso acontecer. Porque depois que passa, sempre vai ser óbvio, mas durante o acontecimento as coisas não são tão simples assim de se distinguir. Principalmente uma fase da outra. Mas com esse vídeo eu espero ter ajudado você a ter uma noção, pelo menos do básico. Isso também serve para que você não fique alocado em grandes posições em poucos ativos. Principalmente aqueles que possam estar passando por ciclos. Porque em certo momento você vai ser pego de surpresa. E assim como os preços costumam subir muito mais rápido e muito mais alto do que a gente imagina que é possível durante a fase da euforia, por exemplo, muito mais rápido ainda em patamares mínimos de preço que a gente pensa que é impossível de chegar. Por isso, tome cuidado e analise o mercado onde você vai entrar, para que você consiga colher os frutos dessas grandes altas que acontecem com o mínimo possível de malefícios, que você não vai estar muito alocado em ativos que possam passar por isso. E uma das boas dicas que eu uso e que dá sempre certo é que se você vê aquela pessoa que nunca investiu, nunca sabe de mercado financeiro, não sabe administrar dinheiro, não sabe fazer nada em relação a finanças, começa a falar que comprou aquilo, que aquilo é bom, que aquilo vai subir, que aquilo é moda, que vai dar lucro, abra seu olho porque isso pode ser o final de uma fase de euforia. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like aqui embaixo, que isso me ajuda demais. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Me siga também nas redes sociais, principalmente no Instagram, que está na descrição desse vídeo aqui, onde eu posto conteúdos todos os dias. E eu fico por aqui. Fui!